Neste vídeo vou demonstrar como codificar um algoritmo que realiza a operação de ordenação de um vetor com a técnica Merge Sort. O Merge Sort utiliza recursividade para dividir um vetor no meio, e em um determinado momento retorna reorganizando em ordem crescente. Se não sabe criar uma recursividade, então recomendo que aprenda antes de assistir este vídeo. Primeiro vamos incluir o IOString. E depois criar a assinatura dos dois métodos que vamos utilizar. Um é o merge e o outro é o interleave. Sabemos que vamos criar tais funções pois já fizemos a aula teórica. E também a função main, que será executado quando o programa feito em C++ for executado. Sempre retorne 0 para sucesso. Vamos precisar de um vetor de 10 posições, já crie ele com valores. Números desordenados. Vamos chamar a função merge, e passar como parâmetro, o vetor que acabamos de criar. A posição inicial do vetor e a posição final do vetor. Ainda não criamos a função merge, e por isso pode parecer estranho. Sabemos que o merge recebe tais parâmetros pois já projetamos o algoritmo na aula teórica. A função merge será chamada recursivamente, e por isso, quando terminar a execução da linha 8 o nosso vetor estará ordenado. O resultado será exibido no laço de repetição for. Para isso um for simples com um cout é o suficiente para exibir o resultado. Pronto, terminamos o método main. Começamos criando o método merge. Este método recebe como parâmetro um vetor e dois números. Também vamos precisar definir uma variável middlePos. O nosso ponto de parada é quando a variável startPos for menor que endPos. Sempre quando utilizar recursividade, garanta o ponto de parada. A variável middlePos é a posição exata do meio entre a variável início e a variável fim. Então de forma recursiva, podemos chamar a função merge para o trecho à esquerda e o trecho à direita. O trecho da esquerda começa na posição definida pela variável startPos e termina na posição definida pela variável middlePos. O trecho da direita inicia na posição definida pela variável middlePos mais 1 e termina na posição definida pela variável endPos. Quando terminar a execução da linha 22 e 24, então o trecho definido entre as variáveis startPos e endPos estará ordenada. Podemos chamar a função interleave que junta os trechos à esquerda e à direita. Vamos criar a função interleave. Receberá como parâmetro o vector, a variável startPos, a variável endPos e a variável middlePos. Lembre que é a variável middlePos que define o trecho da esquerda e o trecho da direita. Vamos criar as variáveis posLivre, startVectorLeft e startVectorRight. A variável posLivre é uma variável índice que vamos utilizar no vetor auxiliar, um vetor que ainda não definimos. E as demais definem aonde inicia o trecho da esquerda e aonde inicia o trecho da direita. Vamos criar um vetor auxiliar de 10 posições. Vamos copiar ordenadamente os números do vetor principal para este vetor auxiliar. Agora vamos carregar os valores iniciais das variáveis. Um laço de repetição será executado, enquanto a variável startVectorLeft for menor ou igual à variável middlePos, e startVectorRight for menor ou igual à variável endPos. Se o valor da esquerda for menor que o valor da direita, então assume-se que será armazenado o valor da esquerda. E será incrementado a variável startVectorLeft. Caso contrário, o menor valor está no trecho da direita, então armazena-se esse valor no vetor auxiliar. E incrementa a variável startVectorRight. E incrementa-se o índice do vetor auxiliar. Elementos podem sobrar, tanto na esquerda quanto na direita. Sobra pois uma parte do vetor inicial pode estar ordenada, ou na divisão ocorre o desbalanceamento. Dois laços de repetição resolvem este problema, copiando o restante.
Agora vamos transferir do vetor auxiliar para o vetor principal. Sempre que o intercala terminar sua tarefa, os trechos definidos a ele estarão ordenados. Vamos navegar até o diretório do código. Com o G++, vamos compilar e gerar um arquivo .exe. Agora é só executar o programa. Veja o vetor ordenado. Sucesso!